Boa tarde, gatinho e gatinha de tia Carmen. E aí, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Bem mesmo. Tia gosta muito quando a gente entra e fala, boa tarde, tia! Tá todo mundo bem? Graças a Deus, eu amo como vocês falam isso. Porque independente que estamos em casa, mas estamos com saúde, não é verdade? Então vamos lá. Nosso temazinho, agradecimento, né? Gratidão, sempre. Já agradeceram hoje? Muito bem. Pela manhã, né, que já passou. À tarde que estamos e até a noite, não é verdade? E antes de dormir, não esqueçam, hein? Ora o Pai Nosso. E agradece a Papai do Céu pelo dia que teve. Combinado? Vamos à nossa aula de hoje? Nossa aula de hoje, ó. História. História, tia. Terceira unidade. História, terceira unidade. Vamos lá. História está na página 60, onde iremos falar sobre cultura africana. Ah, tia, esse assunto é fácil. É fácil. Mas vamos lá, né? Vamos lá. O trajeto dos africanos para a colônia. Tia, que trajeto foi esse? Tia vai dar aquela revisada para todo mundo entender direitinho. Cultura africana, ou seja, o trajeto dos africanos para a colônia, antes de chegada dos europeus à África, não esqueça. O continente africano, ele era o que, tia? Dividido em várias nacionalidades, ou seja, em muitos grupos étnicos, certo? Então, havia reinos, caso, né, quem tomava conta eram os reis, bastante desenvolvidos, muito desenvolvidos. A escravidão na África já existia, na época já existia, mas em uma quantidade pequena. Não tinham muito, mas porém, depois de um tempo, o que foi que aconteceu lá na África? Uma comercialização de escravos que era feita como se fosse uma negociação. Usavam os escravos como se fosse um objeto qualquer, certo? Faziam tanta coisa que eles vendiam os escravos como se fossem mercadorias, um objeto qualquer, né? Então, e essas mercadorias eram altas, pelo menos como se fosse um ser humano? Era muito caro? Não, gente, era preço banal, né? Pouco valor. E os principais produtos trocados eram o quê? Eu troco esse escravo, eu troco isso por um aguardente. Tecido, o tecido bélico, que era chamado de pólvora, arma de fogo, essas coisas. Arco, flecha, espadas, facas, por aí por diante. Tinha gente que trocava por fumo, por açúcar, louças, ferragens, vidros, algodão. Isso era a troca que eles faziam. E nesse tempo que eles ficavam com eles, né, com os escravos, na África, os africanos, o que é que eles faziam também? Comercializavam de um país para o outro, que eram chamados de escambo. Estão lembrados? No livro de vocês estão falando aí na página 60. Que eram escambo, que era uma comercialização que era feita no qual os escravos eram negociados por pouquíssimas mercadorias, como a gente já falou. E depois que eles faziam isso tudinho, eles faziam o que, tia? Eles eram levados de um lugar para o outro, né? Passavam, né? E tinha um navio que levavam eles. E esses navios eram navios grandes, bonitos, luxuosos, que eles já eram vendidos, né? Quem eu tenho que ir numa coisa melhor? Não, minha gente. Eles eram levados, infelizmente, né? Infelizmente, eles eram levados para Congo, Angola, né? Ficavam lá. Só que eram levaram aqueles navios negreiros. Que navios negreiros eram esses, tia? Estão lembrando que a gente falou na segunda unidade, que eram aqueles navios que não tinham higiene, não tinha lugar para dormir direito, era um misturado com o outro. Então, se um tivesse uma doença, o outro tinha. Muitos chegavam nas cidades lá, tia? Não, muitos faziam o quê? Você já sabe. Muito bem, muitos morriam. Por que eles morriam? Porque não tinha higiene, não tinha médico, não tinha nada. Adoecia, um pegava a doença do outro. E quem chegava lá com vida, não pense que... eu cheguei, graças a Deus, vou me livrar. Não, chegavam para trabalhar. Mais ainda. Porque lá eles eram, né? Mas eles trabalhavam mais, iam por engenhos, né? Iam ser lá escravizados nos donos de engenho, como a gente já sabe disso, não é verdade? Então, ele vem falando, esse tema da gente é um tema que já é conhecido,
que a gente já realmente já estudou, lá no finalzinho ele vem dizendo assim: a vida nas fazendas era fácil. O tempo médio de vida desses escravos era de 4 a 8 anos, devido à intensa carga de trabalho. Por esse motivo, muitos fugiam, mas passavam a ser perseguidos. Já pensou? Eles saíam já de um lugar triste, iam para outro, e quando eles chegavam lá, eram mais escravizados do que eles viviam lá. E quando eles viviam lá, não aguentava 4 ou 8 anos, não aguentava não, de sofrimento não. Tentavam fugir e ainda era, muitas vezes, capturado. Se fosse capturado, já sabe, né? Era morto ou então ia se sacrificar mais ainda. Tá certo, gente? Então, vocês leiam direitinho, tem falando muitas coisas que tia já falou e que vocês já conhecem. Tá certo? Nossa aula de hoje. Então, o que é que tia quer que vocês façam? Vocês respondam a página no livro, tá? 61 e a página 62, junto com a 63 até o 8º. Qualquer dúvida, tia está disponível para vocês. Dá uma ligada. Tia, eu não entendi esse. E a gente faz as nossas aulas. CCS, tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido. O assunto não é difícil, é um assunto que a gente já conhecia, a gente já sabia. E eu sei que vocês são um show de bola. Não é verdade, amores? Então, vem falando tudo direitinho aí. Imagine, né? Vamos voltar. Essa cena aqui. Essa cena. Ó, tá vendo? O que é que eles faziam? E eles colocavam, sabe aonde esses escravos? No meio de uma praça. Vocês entenderam? Era um objeto ou não era? Era, tinha um objeto. Colocavam ele numa praça, monte. E os donos de engenho chegavam lá com um saco disso. Eu quero isso por isso. Eu quero ele por isso. E eram vendidos, gente. Que situação triste, né? Graças a Deus que eu acredito que não existe mais isso. Ou existe, né? Mas como naquele tempo não. Tá certo? Então, meus amores, fiquem com Deus. Deus abençoe. Bom final de semana. Que o Senhor continue nos livrando, né? De todo esse mal aí que está acontecendo. Que passe isso e que nós possamos voltar às nossas aulas presenciais. É esse o desejo de coração de Tia Carmen. Beijo, te amo a vocês. Tchau, até segunda-feira.